Exatamente. Júnior, como é que você vê o papel do governo federal no combate às milícias? Da presidente Dilma e do governo dela? Eu não tenho visto muita coisa, assim, não vejo nada praticamente, assim. E do governo estadual, do Sérgio Cabral, o que ele pode fazer, o que ele está fazendo do seu ponto de vista, Júnior? Assim, no caso do governo do Estado, acho que poderia fazer também mais do que está fazendo também. Assim, não tem como negar que poderia, assim. Na verdade, só tem uma favela pacificada, que era de milícia, que é o Batã, foi onde teve aquele problema, né, inclusive do jornal O Dia, né, que os jornalistas foram torturados e acabou tendo uma unidade pacificadora. Eu acho que o que o Marcelo colocou com relação à fiscalização, transporte alternativo, que cabe à prefeitura, mas também acho que cabe ao Detro também, que é do Estado, né? Poderia estar fazendo isso também. Existem políticas, eu acho que mais concretas que poderiam estar acontecendo e que ainda não acontecem. Freixo, e na sua opinião, o governo estadual do Sérgio Cabral, o que ele está fazendo, o que poderia fazer? Está indo bem, está indo mal? Olha, vai bem quando tem a prisão desses milicianos. E aí o histórico das prisões ele é muito interessante, viu, Júnior? Porque 2006, que foi ano de eleição, e a milícia interfere na eleição, a milícia ela é forte, não é só por causa da milícia. É porque tem muita gente que se beneficia com a milícia. Tem muita gente que ganha eleição. Que nem é miliciano, inclusive. Que não é miliciano, né? Mas que financia, tem o resultado eleitoral. Porque quando eles dominam o território, dominam a atividade econômica, ele domina, claro, aquilo vira um curral eleitoral que passa a interessar a outros setores que não só a milícia, né? Por isso que eles crescem tanto. Então, o governo acerta quando prende os líderes e prende gente importante. Aí, principalmente a DRACO, que é a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, agiu bem dentro da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Agora, falha quando não tira território. O governo está o tempo inteiro dizendo que a retomada de território é importante. Por que não faz isso em relação à milícia? Por que só faz em relação ao tráfico? Por que não faz? Né? Pois é, essa é uma pergunta. Mas com relação ao Batã aconteceu. Mas com relação ao Batã aconteceu. Fez em relação ao Batã, que apresenta um efeito simbólico. Batã é uma favela que fica onde no Rio? Realengo, na Zona Oeste. Na Zona Oeste. Na Zona Oeste. O Batã foi onde jornalistas foram barbaramente torturados. Então atende a um efeito simbólico, porque não foi qualquer coisa um grupo de jornalistas ser barbaramente torturado. Que, aliás, é quando parte da imprensa, inclusive, trata a milícia de maneira diferente. Porque até aquele momento, mesmo a imprensa... Tinha uma certa simpatia ali? Não fez o seu papel também, né? Assim como os governantes não fizeram. Quando o jornalista é torturado, aí não pode. Né? Você tem milícia desse formato, desculpa interrompê-lo, Freixo, nesse formato que tem no Rio, tem há 10 anos. 10 anos. Né? A partir de quando ficou mais crítico o olhar sobre as milícias? De quanto tempo para cá? Da CPI das milícias para cá? Da CPI para cá. Você tem 3 anos, 2008. Tem muito pouco tempo, é muito recente. Não, em 2007, esses mesmos deputados e vereadores que hoje estão presos estavam inaugurando obra do Estado ao lado do governador. Isso está na internet. Obras da SEDAI inauguradas em Campo Grande do lado do governador, em 2007. O Tropa de Elite 2 mostrava isso, né? Os mesmos caras. Inclusive, está diante do deputado Fraga, né? Ele que inspirou o personagem. Explicar, o Júlio está falando, o Marcelo Freixo inspirou a criação do personagem Fraga, que é aquele professor, deputado, que combate parte daquela história, inclusive, do presídio. É verdade. É verdadeira, é real. Né? Ele trabalhou com presos. Tem uma coisa que falou-se aqui sobre glamorização midiática em torno de um filme do Bruno Perpétuo. Ele fala o seguinte, está se referindo ao Tropa de Elite sem citar o Tropa de Elite. Ele diz o seguinte, Freixo, a glamorização midiática em torno de um filme baseado na realidade não afasta a população da seriedade do tema? Acho que não. No caso do Tropa de Elite, também acho que não. Foi o contrário. Politizou, né? Eu acho que é o contrário. Nacionalizou o debate. É um filme de ficção, é evidente que é de ficção, mas dialoga com a realidade de uma maneira impressionante. E não tem uma pessoa que eu conheça, e eu participei de muitos debates, que saíram desse filme dizendo o seguinte, não, isso é ficção. Não, saíram debatendo a realidade, debatendo a cidade. Todo mundo acha que é pior ainda na realidade, Eu acho que a realidade é muito pior. O Júnior falou isso no primeiro tema quente. E voltando àquela questão do papel de cada esfera de poder, o governo municipal do Eduardo Paes, na questão das vans, por exemplo, o que ele pode fazer, o que ele está fazendo? Está fazendo bem? Isso drenaria ali o poder econômico das milícias? Júnior, qual é a sua opinião sobre a ação do governo do Eduardo Paes, que é prefeito do Rio, do PMDB, no combate às milícias? Acho que essa pergunta é melhor para o Marcelo do que para mim. Sendo sincero. Vamos lá, Marcelo. Transporte alternativo é a principal fonte de renda da milícia. Eles não, o lugar onde eles ganham mais dinheiro não é com a extorsão, não é com TV a cabo, é com van. Nenhuma das milícias que nós investigamos na CPI, o faturamento era de R$170 mil por dia. Então isso é um negócio... muito lucrativo, né? Impressionante. De uma só. De uma milícia. De uma milícia só. Deixa eu até te cortar também. A gente estava falando das milícias no primeiro programa, né? Porque a gente fala muito de milícia, mas não existe, não é a milícia, são as milícias, né? Milícias. Porque
quando eu falo do narcotráfico, falo Comando Vermelho, Terceiro Comando, EADA e milícia. Como se fossem 3 facções e um grupo armado. Não. São quantos grupos armados? Olha, é muito difícil esse cálculo. Quando nós fizemos a CPI em 2008, nós tínhamos 170 áreas dominadas por milícia, mas não significavam 170 milícias. Mas vocês acham que são quantas, mais ou menos? Era muito difícil, porque eles dominavam áreas diferentes. Agora, as guerras... porque é muito diferente do tráfico. Qual é a grande diferença entre as milícias? Assim, de uma com a outra, de né? uma da outra, exatamente. Não, tem milícias muito mais... A Liga da Justiça, por exemplo, dominava todo o Campo Grande. Porque milícia... Campo Grande é que área do Rio? Campo Grande é o maior bairro da Zona Oeste. Então, assim, a milícia não é só da favela, né? A milícia domina vários bairros inteiros, domina também setores que a gente chama do asfalto lá no Rio. Então, e domina uma atividade econômica muito lucrativa. Em relação à pergunta, o transporte alternativo, como está no relatório da CPI, deveria ser licenciado individualmente e não por cooperativas. E deveria haver a fiscalização em parceria do DETRO, né, para não permitir a extorsão direta desses motoristas, com licenças individuais. Quando você alimenta o poder das cooperativas, você favorece o domínio das milícias, que evidentemente facilita, né? Um meio caminho andado. Você me permite fazer uma pergunta para ele? Desculpa. Não, por favor. Vou colocar o Júnior de apresentador aqui do tema. Não, porque a gente é amigo, acaba abusando dessa intimidade. Não. Mas assim, você acha que se combater essa questão do transporte alternativo, quebraria as pernas da milícia? Quebraria o principal braço econômico da milícia, sem dúvida alguma. E por que não se combate? Pois é. Mas tem fiscalização. Na época, por exemplo, na Dona Leopoldina tinha... Você vê que... Mas se a prefeitura... Parava o trânsito, inclusive. Mas, Júnior, se a prefeitura faz a licitação, o prefeito se reúne numa mesa bem maior do que a que nos comporta aqui, se reúne com os caras. Tem foto do prefeito reunido com vários indiciados na CPI, que hoje estão presos, outros estão mortos, sentados discutindo a licitação de cooperativa. Aí... Eu, sinceramente. E aqui, ó, voltando ao papel agora da sociedade civil, e essa é para o Júnior, que não vai passar essa pergunta. O AfroReg, o trabalho do AfroReg, Júnior, ao fazer esse trabalho, você sente, ao final, que é uma gota no oceano ou você sente que está mudando muita coisa? Não, eu falei até antes, né, assim, acho que tem muita coisa mudando. Inclusive, eu quero dizer assim, o AfroReg é uma organização que entra em qualquer comunidade, independente do grupo armado, inclusive em área de milícia. Já fiz vários eventos na área de milícia. Nunca tive nenhum problema em área de milícia também. O que eu percebo hoje, assim, que as pessoas, elas hoje estão mais conscientes e elas percebem uma luz no fim do túnel, coisa que não viu antes, até também por causa do crescimento econômico, também, diga-se de passagem, que isso ajudou bastante, né? Então, eu não acho que é mais uma gota no oceano, não. Acho que há pouco tempo atrás você podia falar de uma outra organização social. Hoje você tem grandes organizações sociais conhecidas e outras não tão conhecidas. O Marcelo teve semana passada no Alemão, ele deve ter visto muitas ONGs, muitos grupos locais que nunca nem tinha ouvido falar e que estão atuando, de fato. Agora, tem uma coisa que é importante dizer, o Júnior não vai falar isso. O AfroReg, além de diversos trabalhos que faz, e é muito reconhecido no Rio de Janeiro, mas tem um trabalho do AfroReg que eu queria destacar, que me chama muito a atenção, e eu tenho um carinho específico por esse projeto, que é o trabalho que eles fazem com ex-detentos. Isso é raríssimo. Existem muitas organizações fazendo... Tem muita gente boa fazendo coisa boa no Rio. Tem muita gente que não presta também, mas tem muita gente boa fazendo coisa boa. Tem uma pergunta no Twitter. Agora, tem esse trabalho com os ex-detentos que o AfroReg está fazendo, que o Estado não faz. Não, o cara cumpre a pena, sai de lá e é completamente abandonado. É um trabalho fundamental hoje para o Rio de Janeiro, porque não são poucos. O Rio de Janeiro tem um número muito grande de detentos e essas pessoas estão saindo e estão indo para o AfroReg trabalhar. Mas hoje o Estado está apoiando. A importância desse trabalho. Mas nesse caso, no caso agora, Marcelo, não sei se você sabia, mas agora a Secretaria Estadual de Trabalho está nos apoiando. Não sei se você está a par disso. Não, ótimo. Que tem ajudado bastante, porque até pouco tempo atrás esse projeto realmente não tinha nenhum tipo de suporte nem apoio. Agora a Secretaria Estadual de Trabalho tem uma pergunta aqui, Júnior, do Sérgio LRS. Pergunta ao Júnior. É justo ex-traficantes agora recuperados, aí ele aspiou o recuperados, não pagar pelos crimes que cometeram e hoje se passam por bons cidadãos? Não, mas eles pagaram. Os que estão conosco pagaram. Todos pagaram. Todos pagaram. Todos pagaram. Marcelo, inclusive, conheceu todos eles, né, Marcelo? Na cadeia. Na cadeia. Sabe que pagaram. Marcelo Freixo, uma para você aqui. Gostaria de saber por que não é feita uma UPP em áreas de milícia. Não seria uma opção? Tem que perguntar para o Cabral. Não, mas tem o Batam. Só tem o Batam. Falou. Mas eu acho que é a exceção que confirma a regra. Eu acho que o Batam é uma exceção que confirma uma regra. As UPPs, elas têm um mapa. A UPP é um projeto de cidade, com méritos. A UPP é a Unidade de Polícia Pacificadora, né? Que faz a ocupação territorial de uma comunidade carente.
No caso das milícias, tirar o território deles é fundamental, porque é através do domínio de território que eles dominam as atividades econômicas. Tem que ter o PP para a milícia também. Então você tem que ter, pode ser diferente, pode ser um modelo diferente, pode se adaptar, mas tem que tirar deles o território.